Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: a Rússia não é anti-imperialista. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho aqui no nosso portal de notícias. Se preferir o Pix, está aparecendo como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, eu vou começar uma série de vídeos, tudo com bibliografia, com indicação de fontes, com leitura de muitos textos sobre o que é imperialismo contemporâneo, né? Como vocês sabem, a prioridade aqui no canal da nossa propaganda é um debate sobre o Brasil e a América Latina. Mas aí, frente a algumas reflexões, eu decidi que, sem deixar de ser a prioridade o debate sobre o Brasil e a América Latina, a gente vai começar uma série de vídeos, provavelmente uns 14, 15 vídeos no decorrer do ano, debatendo o imperialismo contemporâneo, perfeito? Então a gente vai passar por vários e vários temas. Já tem o quadro do Euclides Vasconcelos, o Guerra e Política, que ajuda muito a entender o tema. Bota aí, Maxwell, na tela, por favor, os últimos vídeos do Euclides aqui no canal, e a gente vai entrar nesse debate com força. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês, argumentar por que a Rússia não é um país anti-imperialista. Não é país anti-imperialista, e explicar isso. E aí explicar, gente, a partir de uma análise de classe, a partir de uma análise dos conflitos de classe, porque algumas pessoas, embora tenham uma leitura correta de que a Rússia não é um país anti-imperialista, têm dificuldade de explicar então por que existe o conflito, a contradição entre Rússia e Estados Unidos, né? Algumas pessoas que acham que estão seguindo uma orientação marxista, na verdade estão seguindo uma orientação orientalista, né? Falam que Putin quer recriar o Império Czarista, fala que Putin quer recriar o Império Stalinista e tal. Então não existe classes sociais na Rússia, né? A motivação de Putin é uma motivação esotérica, né? É porque ele tem saudade do czarismo, de Pedro o Grande. Ele quer ser o novo Pedro o Grande, né? Então, assim, não tem uma análise marxista, né? Sim, a Rússia é um país plenamente capitalista. Ponto. A Rússia não é um país anti-imperialista. O que é que explica a contradição entre Rússia e Estados Unidos? Porque eles não têm uma unidade. E aí a gente vai dar os fundamentos aqui para a gente pensar isso. Essa série de vídeos sobre o imperialismo contemporâneo, ela parte de duas premissas que vão ser demonstradas em detalhe no decorrer desses vídeos. Quais são essas duas premissas? Primeiro, a análise do imperialismo contemporâneo tem que partir da obra de Lenin, mas é insuficiente a obra de Lenin para compreender o imperialismo contemporâneo. Então você parte da obra de Lenin, mas só a obra de Lenin é insuficiente. Vale dizer, inclusive, que a reflexão de Lenin sobre imperialismo não está só no livrinho dele, Imperialismo, a Etapa Superior do Capitalismo. Lenin tem vários e vários outros escritos sobre o imperialismo contemporâneo. O livrinho é importante, mas não é só ele. Então, assim, a gente parte da teoria de Lenin, mas a teoria de Lenin sozinha é insuficiente. Dentre outras coisas, porque o imperialismo, né, que é o capitalismo na sua forma global, contemporânea, passou por várias transformações desde que Lenin morreu. Lenin não viu a bomba atômica, Lenin não viu a criação da OTAN, Lenin não viu a descolonização afroasiática, Lenin não viu as mais de 800 bases militares que os Estados Unidos espalhou pelo mundo, Lenin não viu a hegemonia do dólar, Lenin não viu o sistema SWIFT, Lenin não viu a existência de um campo socialista, a destruição de um campo socialista, etc, etc, etc. A gente, no decorrer dos vídeos, vai mostrar isso em detalhes. Segunda premissa fundamental é que o imperialismo, na sua forma contemporânea, ele tem um centro hegemônico que dirige a dinâmica capitalista global. Esse centro hegemônico é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles controla o sistema dólar, ele controla os meios de pagamento contemporâneo, ele controla o grande aparelho ideológico global de legitimação do capitalismo, a indústria cultural estadunidense, ele controla o maior aparato de guerra e de espionagem, de contra-revolução do mundo, né? Sistema OTAN, Complexo Industrial Militar dos Estados Unidos, CIA, NSA e por aí vai. Existe um centro dirigente do imperialismo global, esse centro dirigente é os Estados Unidos, beleza? Dito isto,
E aí, essas duas premissas vão ser explicadas em detalhe, com vários exemplos históricos, com várias polêmicas sendo elucidadas. Dito isto, vamos entrar na questão principal. A Rússia é um país anti-imperialista? Não. Vamos entender o seguinte. No pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos reconfiguram o sistema imperialista global sob seu comando, em que o marco são as instituições criadas em Bretton Woods, o Plano Marshall para a Europa e o Plano Colombo para a Ásia, que é bem menos conhecida. Estados Unidos reorganiza o sistema capitalista global sob seu comando. As burguesias dos países da Ásia, da Europa Ocidental principalmente, da América Latina e etc., foram colocadas numa posição subordinada ao comando dos Estados Unidos, o centro hegemônico de direção do sistema imperialista global. A burguesia russa surge tardiamente no processo de desmonte da União Soviética, no processo de vitória da Contra-Revolução, fim do socialismo soviético. O fim do socialismo soviético, inclusive, que várias correntes políticas no marxismo apoiaram, disseram que era positivo e comemoraram, né? Como várias correntes trotskistas pelo Brasil e pelo mundo, né? Apoiaram o fim da União Soviética dizendo que era fantástico, que agora finalmente os trabalhadores vão conseguir construir o verdadeiro socialismo e por aí vai. Quando o capitalismo surge na Rússia, ex-União Soviética, você tinha uma questão posta. Qual era a questão? Qual seria o lugar desta burguesia russa que estava nascendo, né, no sistema imperialista global, tal como estava posto? O caminho escolhido pela burguesia russa foi um caminho de integração subordinada ao sistema imperialista global liderado pelos Estados Unidos. A burguesia russa nasce dos escombros da União Soviética. Ela decide por uma integração subordinada ao sistema imperialista global, liderado pelos Estados Unidos. Isso fica muito visível. Vamos pegar aqui uma publicação que é uma das melhores em português para entender a Rússia contemporânea, a publicação do IPEA, O Renascimento de uma Potência, a Rússia no século XXI. Eu acho, bota aí na tela, Maxwell, por favor, eu acho que tem disponível de graça na internet, viu, gente? Tem disponível de graça na internet. E aí a gente vai trabalhar aqui um artigo que é a geopolítica da Federação Russa em relação aos Estados Unidos e à Europa. Vulnerabilidade, cooperação e conflito, né? Da Numan Mazar e do Franklin Serrano, né? Este artigo, este ensaio é muito, mas muito bom, porque ele explica os dilemas de inserção da dinâmica imperialista global da Rússia na transição para o capitalismo e o que foi que aconteceu para a Rússia se transformar em adversária dos Estados Unidos. Presta atenção. Já na abertura, na primeira página, veja o que dizem os autores. Assim, aparece claramente a primeira fase, que corresponde aos anos 90 e à presidência de Boris Yeltsin, quando a Rússia, extremamente enfraquecida por seu processo de transição do socialismo para o capitalismo, adotou uma política externa pró-ocidental de cooperação com os Estados Unidos. Então, a Rússia, de transição do socialismo para o capitalismo, busca uma forma de colaboração e uma colaboração subserviente, né? A lógica era a Rússia se integrar de maneira subserviente ao mundo imperialista liderado pelos Estados Unidos, agora como única superpotência da Terra. E aí isso não mudou radicalmente nem sequer com o início do governo Putin. E não mudou por quê? Veja, qual era a estratégia dos Estados Unidos, né, ao fim da União Soviética? E esse ponto aqui é fundamental. Preste atenção na página 11. Em primeiro lugar, na ausência de uma potência rival em âmbito global, a prioridade estratégica do Estado americano mudou para o enfraquecimento do poder de países que aspiram a ser potências regionais, especialmente, mas não apenas, aqueles que dispõem de armas nucleares. Outro objetivo central da estratégia geopolítica americana é a tentativa de manter o controle do acesso às principais reservas mundiais de recursos energéticos. Este ponto, embora evidente nos atos concretos do Estado americano, tem sido pouco compreendido, pois o ponto central não é primordialmente a garantia das rotas de abastecimento energético dos Estados Unidos, mas, sim, a manutenção da capacidade de vetar, se e quando necessário, o abastecimento de outros países importantes, sejam estes aliados ou rivais, né? E aí, continuando, se o objetivo da estratégia fosse apenas a garantia do abastecimento americano, é difícil entender sua
forte presença militar no Oriente Médio, por exemplo, pois, em princípio, os Estados Unidos poderiam abastecer-se plenamente com recursos energéticos oriundos apenas das Américas, Canadá, México, Venezuela, etc., e ou África. Desta forma, os Estados Unidos praticamente não importam gás natural da Rússia ou da Eurásia, o que tornaria difícil entender o interesse americano na região, se o objetivo fosse apenas a segurança energética da economia americana. E aí, o que é dito aqui? A estratégia central dos Estados Unidos para a sua dominação global como centro hegemônico do sistema imperialista é o controle da reserva de valor global do dólar, né, como moeda hegemônica do sistema imperialista, o seu poderio militar barra poderio de espionagem, né, de guerra suja, barra o controle estratégico dos principais recursos naturais para a economia capitalista global. Os Estados Unidos querem controlar todas as fontes de petróleo do mundo, não é porque falta petróleo para a economia dos Estados Unidos. A tentativa dos Estados Unidos, por exemplo, de controlar o petróleo venezuelano, não é porque está faltando petróleo, não é porque os Estados Unidos precisam de petróleo mais barato, é o controle da dinâmica global a partir de recursos naturais estratégicos como petróleo, minérios, terras raras, água, urânio e por aí vai. A Rússia é um país riquíssimo em petróleo e gás natural, sai do processo de contra-revolução vitoriosa com um importante aparato bélico, uma indústria bélica significativa, com arsenal nuclear, concentrando todo o arsenal nuclear das ex-repúblicas soviéticas e, portanto, com possibilidades claras de assumir um papel de uma mini-potência regional. Mas uma mini-potência regional imaginava a burguesia russa, uma mini-potência regional integrado ao sistema imperialista comandado pelos Estados Unidos. Então é como se a Rússia quisesse um papel, a comparação é ruim, mas só para vocês visualizarem, um papel parecido com a da Inglaterra, um parceiro, um sócio menor no sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, né? Só que isso entrava em contradição direta com a própria estratégia geopolítica do imperialismo estadunidense, que não permitia potências regionais e queria o controle direto de todas as fontes de recursos naturais estratégicos para a dinâmica capitalista global, né? E nisso compreendam a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão, alguns anos depois a destruição da Líbia, a pressão permanente na Venezuela, etc. E aí é curioso que dentro dessa lógica, embora durante todos os anos 90 a burguesia russa nova tenha tentado de todas as formas se integrar ao sistema imperialista, o nível de desconfiança e de choque com a própria estratégia geopolítica dos Estados Unidos era tão grande, né, que o nível de integração econômica entre os dois países é ridículo, né? Isso aqui, pegando dados de mais ou menos 10 anos atrás, é muito curioso, né? Veja, antes da guerra da Ucrânia, qual era a situação do ponto de vista econômico? Assim, as importações russas dos Estados Unidos só representam 2,8%, 5 bilhões do total em 2010. Enquanto as exportações russas para os Estados Unidos correspondiam a só 6%, 18 bilhões do total, dados da Comissão Europeia de 2011. Então, antes da guerra da Ucrânia, antes de toda essa confusão, o nível de integração econômica entre o capitalismo russo e o capitalismo estadunidense era muito, mas muito baixo, né? O nível de integração maior, inclusive, era com os capitais europeus, particularmente da Europa Ocidental, com um papel destacado da Alemanha. E o que é mais curioso é isto, a burguesia russa passou todos os anos 90 rastejando para ser aceita no bojo do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Um trecho aqui é muito relevante para simbolizar isso. Em 1992, no Conselho de Segurança da ONU, veja o que Boris Yeltsin declarava: considera os Estados Unidos e outros países ocidentais não somente como parceiros, mas também como aliados. Moscou compartilha os principais valores ocidentais, que são a primazia dos direitos humanos, da liberdade, do Estado de Direito e da alta moralidade. A ideia dos dirigentes russos era que a Rússia está plenamente pronta para integrar o Ocidente. A Rússia é plenamente ocidental. Em seguida, os autores dizem: como será mostrado adiante, os protestos diplomáticos da Rússia contra os projetos de expansão da OTAN em relação aos países da esfera de influência
da ex-União Soviética, quebrando promessas anteriores de que isso não ocorreria, não surtiram nenhum efeito. Curiosamente, isso não impediu os dirigentes russos de continuarem manifestando grande entusiasmo em relação à construção de relações fortes com o Ocidente até 1996. E, a rigor, mantiveram esta política de cooperação unilateral e sem contrapartida com os Estados Unidos e a Europa até 1999. E aí vem um ponto de viragem muito importante nisso, né? Presta atenção aqui, na página 15. A chegada de Primakov ao cargo de ministro das Relações Exteriores em 1996, de fato marcou uma pequena inflexão na política externa que, contudo, não se traduziu em mudança na situação geopolítica difícil da Rússia. Assim, Primakov tentou impor transformações na relação diplomática de seu país com os Estados Unidos, passando de apoio incondicional a uma reafirmação maior dos interesses nacionais russos. Primakov defendia a ideia de retomada da influência na área da ex-União Soviética e tentou uma reaproximação com a China e a Índia para contrabalancear a influência internacional dos Estados Unidos. E o que foi que aconteceu com Primakov? No entanto, essas tentativas foram muito tímidas e Primakov não conseguiu frear as ambições expansionistas dos Estados Unidos e dos seus aliados europeus. Apesar de sua oposição ao avanço da OTAN na Europa Central e do Leste, Primakov acabou assinando em Paris, em 27 de maio de 97, o ato fundador sobre as relações, a colaboração e a segurança mútua entre Rússia e OTAN. Sim, um acordo entre Rússia e OTAN. Esse documento estabelecia que a OTAN e a Rússia não se consideram mais adversários e se comprometeriam a construir juntos uma paz duradoura e exclusiva na região euroatlântica, por meio de uma parceria forte e duradoura. Assinado este ano, a Rússia de Yeltsin admitia a entrada na OTAN de países da antiga esfera de influência soviética, como a Polônia, a Hungria e a República Tcheca. Yeltsin tentou minimizar as consequências desta decisão, exprimindo no seu próprio discurso de cerimônia de assinatura do ato fundador seu desejo de um compromisso formal da OTAN para que armas nucleares não fossem implementadas nos seus Estados-membros da Europa Central e Ocidental. Esse desejo russo não foi respeitado pelos Estados Unidos nem pela OTAN, que iniciaram um plano para implementar um escudo antimíssil nesta ex-zona de controle soviético. E aí, a Rússia fazendo todos os esforços possíveis para se integrar à OTAN, se integrar ao Ocidente, entrar na órbita de influência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos negando este processo de integração, porque na lógica dos Estados Unidos, o grande potencial de potência regional que poderia surgir não era a China, era a Rússia. E aí, isso é muito curioso. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. No livro Adam Smith em Pequim, eu citei no vídeo recente do canal, bota o vídeo na tela, o livro na tela, Maxwell, por favor. Neste livro, Giovanni Arrighi, o autor, mostra como a alta burocracia do Estado imperialista estadunidense, vários think tanks, vários acadêmicos relevantes dos Estados Unidos consideravam que a China, nos anos 90 e no comecinho dos anos 2000, era já um parceiro dos Estados Unidos que estava plenamente integrada e subordinada à economia global, liderada pelos Estados Unidos. Então, na visão dos estrategistas do imperialismo estadunidense, a China não era o problema, a China era nossa, na visão deles, né? E o problema mesmo era a Rússia, dado o seu potencial territorial, dado o seu potencial populacional, dado o seu potencial de recursos naturais disponível, dado o seu potencial bélico militar, dado o seu potencial de arsenal nuclear. Então a China era nossa, estava em casa, e a Rússia não, né? Muito dentro, inclusive, de uma mentalidade de uma Guerra Fria, em que por décadas a União Soviética, do qual a Rússia fazia parte, era o principal país, era o grande adversário. Isso aparece de maneira muito clara em um episódio marcante e paradigmático para a política interna da Rússia, que foi o seguinte, presta atenção. Isso já na página 19. O bombardeio da Sérvia, país historicamente ligado aos russos, pelas tropas da OTAN em 1999, sem consulta ao Conselho de Segurança da ONU, apareceu, então, como a última etapa do processo de exclusão da Rússia das grandes decisões mundiais, até mesmo no continente europeu. Os protestos russos contra a intervenção da OTAN no Kosovo e o bombardeio da Sérvia não adiantaram nada, e a diplomacia russa atingiu, nessa época, o auge da sua decadência, né?
Então eles permitiram, os russos, a expansão da OTAN, firmaram um pacto com a OTAN, né? Integração harmoniosa, e a OTAN e a Rússia não são mais inimigos, e mesmo assim os Estados Unidos, em 1999, fazem o que a gente sabe que eles fizeram na Sérvia e no Kosovo, e isso tem um impacto diretamente na política interna russa. A consequência disso foi promover uma ruptura na burguesia russa. Até então, existia um consenso estabelecido entre a nova classe dominante russa e uma integração ao Ocidente imperialista liderado pelos Estados Unidos. Inclusive, era um período histórico em que havia uma farta literatura buscando mostrar que a Rússia era um país ocidental, que a Rússia tinha uma concordância com os valores do Ocidente, democracia, liberdade, direitos humanos, pluralismo, multiculturalismo e tal. Essa coisa da Rússia anti-Ocidente nem estava posta de maneira hegemônica, né? Era a Rússia buscando mostrar-se ocidental, buscando mostrar-se confiável ao sistema imperialista estadunidense. Só que, né, o imperialismo dizendo não. Isso teve um impacto direto, né? Esse deslocamento de um setor da classe dominante, principalmente um setor da classe dominante russa, ligado às cadeias produtivas em torno da exploração do petróleo e gás e, mais diretamente, ao abastecimento do mercado interno. Esse setor da classe dominante começa a se descolar e pensar assim, a gente precisa de uma nova inserção internacional. A tentativa de maneira unilateral, buscar uma integração ao sistema imperialista não está dando certo. O reflexo disso se mostra de maneira muito clara na eleição de 1999 na Rússia. Neste processo, mais uma vez, vamos para uma citação. A intervenção da OTAN na Sérvia, em 1999, apesar da forte oposição da Rússia, foi percebida pela população russa e pelos seus dirigentes como uma ameaça à segurança do país. O bombardeio da Sérvia mostrou de forma nítida o quanto a estratégia de cerco organizada pelos Estados Unidos e seus aliados, mediante o avanço programado da OTAN e da União Europeia nas zonas antigamente controladas pela União Soviética, podiam representar perigo para a soberania da Rússia. Assim, nas eleições legislativas de dezembro de 1999, a questão da segurança internacional do país tornou-se um dos principais temas da campanha. Diga aí, na campanha eleitoral. O partido do então primeiro-ministro Vladimir Putin venceu essas eleições, prometendo uma mudança radical na inserção geopolítica da Rússia, que deveria manter sua integridade territorial, ameaçada diretamente pelo terrorismo e pelo conflito na Chechênia, recuperar a soberania nacional e voltar a ser uma potência minimamente respeitada em âmbito internacional, capaz de proteger seus interesses e de garantir certo controle sobre a antiga área soviética. Então, a eleição de 89 é um marco de viragem na política interna russa. Até então, como eu já falei, a estratégia predominante era uma integração subordinada ao bloco imperialista liderado pelos Estados Unidos, né? Frente à própria escolha da classe dominante estadunidense de não aceitar uma integração russa. O que aconteceu? Aconteceu que um setor da classe dominante, muito ligado à dinâmica industrial interna da exploração de commodities e também à construção civil, a grande varejo, esse setor vai se descolando para uma outra posição, combinado também com uma certa nostalgia da época da União Soviética, do país grande, do país importante, e o Putin acaba sendo a liderança de um novo bloco no poder, em que a estratégia geopolítica é transformada, só que aos poucos. O Putin, mesmo representando uma virada na política externa russa e uma virada na perspectiva de inserção no sistema imperialista, o Putin continuou defendendo uma integração do capitalismo russo ao sistema liderado pelos Estados Unidos. Uma integração com mais soberania, com mais altivez, defendendo uma postura menos unilateral, mas o Putin continuava com a estratégia de integração ao bloco imperialista liderado pelos Estados Unidos. Isso é expresso de maneira cabal em alguns momentos importantes. Por exemplo, na guerra ao terror do Bush, o presidente Putin da Rússia deu apoio total, e é total mesmo, viu, gente? E o Bush, inclusive, chegou a se referir à Rússia como um aliado na guerra ao terrorismo islâmico. O Bush e o Putin construíram uma boa relação.
o Bush falava da Rússia no início como um país aliado do Ocidente na guerra ao terror. O Putin também vivia elogiando o Bush, né? Então tinha ali uma relação de que parecia que a Rússia tinha conseguido encontrar uma forma de integração plena ao sistema imperialista com maior margem de autonomia e menos subordinação, e isso se expressa também de maneira significativa na integração da Rússia ao G7, que virou G8, em que no comunicado de integração se diz que a Rússia passa a integrar o G7, dado as suas notáveis transformações econômicas e democráticas, né? Então, em 2002, o discurso da mídia ocidental era que a Rússia era um país que, né, aderiu plenamente à economia de mercado, era um país que se transformou numa democracia, leia-se, uma democracia burguesa, e estava pronta para entrar no clube dos maiores e mais importantes países capitalistas do mundo, liderado pelos Estados Unidos, o G8. Essa integração, porém, acabou não acontecendo. Já no segundo governo Bush, ela azeda de vez. No governo Barack Obama, é isso, acabou. A Rússia foi oficialmente declarada como inimiga, e o grande marco geopolítico disso é as revoluções coloridas que aconteceram nos territórios fronteiriços da Rússia. E aí que, leia-se, essas revoluções coloridas apresentam todas o mesmo padrão, foram incentivadas pelos Estados Unidos, que apoiaram até financeiramente os movimentos de oposição que tinham como objetivo derrubar os governos julgados pró-russos. Os Estados Unidos veem nessas revoluções uma forma de desestabilizar a influência russa nesses ex-países soviéticos para poder fortalecer sua integração na OTAN no futuro. Então, se a coisa azeda de vez a partir do segundo governo Bush e de maneira irreversível a partir do governo Obama, em que inclusive a guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia a partir da Ucrânia é o culminar disso, mas já em 2003, veja o que diz os autores. Os Estados Unidos, principalmente depois de 2003, marcam sua forte desaprovação em relação à nova inserção geopolítica da Rússia nos anos 2000. O Council ou a Foreign Relations, eu não sei falar inglês, né, mas Maxwell vai colocar na tela, influente think tank que publicou na revista Foreign Affairs e representa o estabelecimento norte-americano, difundiu em 2006 relatório cujo título é A Direção Errada da Rússia, no qual denunciava em termos duros o sistema político autoritário emergente desde a chegada de Putin ao poder. A oposição que se estabelece nos Estados Unidos ao Putin, na verdade, esconde uma contradição de classe fundamental, que é a burguesia russa estava unida em torno de uma estratégia de integração subordinada ao sistema imperialista. Os Estados Unidos negaram essa integração. Para eles, a lógica era que a Rússia deveria continuar basicamente como um Estado falido, né? A Rússia não deveria ter recuperação econômica, a Rússia não deveria voltar a ter capacidade de ter alguma influência na Euroásia, né, na região euroasiática. A Rússia não deveria recuperar sua capacidade produtiva, sua economia. A ideia era ter um grande Estado cliente, falido, totalmente subordinado e sem nenhum nível de autonomia geopolítica para ser integrado ao Ocidente. Um setor significativo da burguesia russa se descola dessa estratégia, combinado com a base popular muito grande, o que emerge de maneira muito clara a partir da virada dos anos 90 para os anos 2000, é materializado no governo Putin, que forma um novo bloco de classes, em que esse bloco de classes passa a defender um capitalismo com autonomia frente ao centro imperialista liderado pelos Estados Unidos, né? E aí, inclusive, disso se estabelece uma contradição fundamental entre o governo Putin e vários setores da burguesia russa, que termina fazendo com que vários desses burgueses se exilem, volta e meia sejam mortos. Aparece aí, se suicidou como? Ele deu 3 tiros nas costas, se suicidou, caiu da janela e bateu a cabeça 6 vezes num taco de beisebol e tal. É fundamentalmente um setor da burguesia, inclusive muito ligado a finanças, né, a capital bancário especulativo, que queria uma integração subordinada ao Ocidente, não conseguiu, foi aleijada do bloco no poder, e que o Putin conseguiu soldar um projeto burguês com amplo apoio popular vis-à-vis a recuperação da economia, do emprego, dos salários, de políticas sociais que o governo dele conseguiu promover, inclusive aproveitando também o boom das commodities.
Então se solda um bloco no poder que defende basicamente um capitalismo com autonomia. Ainda foi feita uma última tentativa de integração no governo Bush que acabou dando errado. Então, qual é a situação da Rússia? A Rússia é um país plenamente capitalista, mas que simplesmente foi expulso do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. A partir disso, a Rússia precisa desenvolver uma estratégia geopolítica que questiona vários aspectos, não do capitalismo, não do imperialismo, mas da arquitetura global, da condução do sistema capitalista global. A contradição da Rússia não é com o capitalismo. A contradição da Rússia é com sistema liderado pela burguesia estadunidense que não aceita a burguesia russa. Então, a Rússia é basicamente um pária nas relações internacionais lideradas pelos Estados Unidos, né? Então, o que para muitas pessoas parece como um país anti-imperialista, ou que para muitas pessoas de maneira orientalista tentam explicar o comportamento do governo russo, do Estado russo, do governo Putin, a partir de leituras meio toscas, né, culturalistas. Não, porque o Putin é czarista, porque o Putin tem saudade do czar, porque a Rússia sempre foi autoritária, porque a Rússia não é do Ocidente. Esse discurso da Rússia anti-Ocidente, a Rússia não ocidental, isso ganha força na segunda metade dos anos 2000, né? Justamente dando uma resposta à não integração da burguesia russa ao sistema liderado pelos Estados Unidos por escolha dos Estados Unidos. Porque, repetindo, na leitura da burguesia estadunidense, a Rússia era o grande perigo e a China não. E assim, gente, eles erraram, né? A burguesia, a classe dominante, também erra. Eles erraram. Isso, inclusive, hoje está muito, mas muito claro. Então, a partir do momento que a Rússia foi expulsa, né, do clube imperialista liderado pelos Estados Unidos, ela passa a desenvolver uma política externa que é não anti-imperialista, né? Porque para ser anti-imperialista ela teria que confrontar os fundamentos do imperialismo. Ela teria que confrontar a dinâmica imperialista global. A política externa russa não é anti-imperialista. Você pode escolher o termo que você quiser. Você pode chamar de anti-atlantista, que muitas pessoas usam. Você pode chamar de anti-ocidental. Eu acho esse termo meio perigoso, porque dá a entender que existe uma espécie de incompatibilidade cultural entre a Rússia e o Ocidente capitalista, quando, na verdade, o discurso anti-ocidental da Rússia foi muito mais algo forjado de maneira instrumental frente a uma não integração ao sistema imperialista, né? Então é isso. Pode chamar de anti-ocidental, você pode chamar de contra-hegemônico, né? A Rose Martins, por exemplo, usa esse termo, contra-hegemônico. Você pode chamar de anti-Bretton Woods, é uma possibilidade também, né? Porque, em última instância, é disso que a gente está falando, sistema imperialista tal como foi forjado pós-Bretton Woods. O fato é que a Rússia, sem ser um país imperialista, é um país que tem contradições com os Estados Unidos, e há uma contradição entre a burguesia russa, que não aceitou uma posição subordinada muito bem representada pelo governo Yeltsin, e a burguesia estadunidense, o bloco no poder estadunidense, que não aceitou integrar a burguesia russa ao sistema imperialista de maneira com alguma autonomia relativa. É por isso que a Rússia, por exemplo, tem relações boas, diga-se de passagem, com todos os países que de maneira total ou parcial confrontam ou a arquitetura institucional liderada pelos Estados Unidos ou então o próprio sistema imperialista. Então, saiu faz 2 dias uma matéria no Opera Mundi falando da cooperação do governo russo com o socialismo cubano para enfrentar a crise elétrica em Cuba. Objetivamente, a Rússia é um aliado muito importante de um país socialista. A Rússia ajuda a manter uma experiência socialista que, se fosse derrotada, seria uma tragédia para todo o proletariado mundial e particularmente latino-americano. A Rússia também tem ótimas relações com o Irã, com a Coreia Popular, com a Venezuela e por aí vai. Então, a lógica da Rússia é procurar uma inserção internacional à revelia do comando dos Estados Unidos, à revelia da arquitetura de Bretton Woods. Isso não é anti-imperialismo, embora contraditoriamente acaba sendo útil para experiências anti-imperialistas. Ninguém tem dúvida, me parece,
que Cuba é um país socialista e que cumpre um papel fundamental na luta anti-imperialista global. A Rússia é um importante aliado de Cuba, isto é inegável. E aí veja, um país capitalista que tem a burguesia no poder, que esse é o caso da Rússia, viu gente? Um país capitalista que tem a burguesia no poder, ter contradições com o sistema imperialista hegemônico e acabar ajudando, inclusive, experiências revolucionárias, não é uma novidade histórica. Então, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade em entender certas confusões que se fazem no debate contemporâneo, porque me parece que é um pouco de falta de domínio na história. Deixa eu dar um exemplo para vocês. É claro que a situação não é a mesma, presta atenção, mas é parecida. A Alemanha, depois de perder a Primeira Guerra Mundial, a consequência de Versalhes, do Tratado de Versalhes, é amplamente documentada, né? A Alemanha ela foi transformada num pária do sistema interestatal capitalista europeu, né? A Alemanha foi colocada ali como a responsável, a culpada pela guerra. Vocês sabem qual era o principal parceiro comercial da União Soviética nos primeiros anos da República Soviética? Era a Alemanha. Sim, gente, a Alemanha, que tinha matado Rosa Luxemburgo, que tinha matado Karl Liebknecht Nash, que tinha derrotado a Revolução Alemã, matado e prendido uma porrada de comunista, né? E aí, importante saber disso, viu? Importante saber que a vida é dura. A União Soviética, isolada no cenário internacional, não existia nenhum outro país socialista à época. A União Soviética destruída pela Primeira Guerra Mundial, destruída pela Guerra Civil, com risco permanente de uma nova invasão militar. A União Soviética e a Alemanha eram os dois párias do sistema internacional da Liga das Nações, por motivos diferentes. A Alemanha era o pária porque tinha perdido a Primeira Guerra Mundial, né? E a União Soviética era um pária porque tinha rompido com o sistema imperialista, conformando a primeira experiência socialista. Esses dois párias, no sistema geopolítico do imperialismo, acabaram se unindo comercialmente. E vamos aqui ler um trecho do livro do E.W. Carr, A Revolução Russa, de Lenin a Stalin. Coloca aí na tela, Maxwell. Veja o que diz o Edward Carr na página 83 do livro. Apesar das garantias em contrário, o Tratado de Locarno foi visto em Moscou acertadamente como uma tentativa de reintegrar a Alemanha no mundo ocidental, livrá-la de seu envolvimento soviético e isolar a União Soviética como elemento estranho à sociedade das nações. A tentativa não teve êxito total. A Alemanha, ainda sofrendo as humilhações de 1918, tinha consciência de sua posição inferior entre as potências ocidentais e não queria tornar-se exclusivamente dependente delas. A associação com a União Soviética já não era tão tímida como nos dias em que o Tratado de Rapallo reuniu os dois párias, né, que foi o tratado que firmou a aliança entre a União Soviética e a Alemanha, derrotada da Primeira Guerra Mundial. Mas continuava sendo, para a Alemanha, um potencial de barganha nas relações com o Ocidente e um fator importante no equilíbrio de forças da Europa. A desconfiança mútua em relação à Polônia continuou sendo um elo firme entre os dois países. Os entendimentos militares secretos germano-soviéticos estavam funcionando bem. E aí é uma palavrinha alemão que, né, tá na tela, eu não vou arriscar ler, teria resistido com firmeza a qualquer coisa que pudesse perturbá-lo. As relações econômicas eram lucrativas para os dois países. No momento mesmo em que Stresemann negociava com Chamberlain e Briand em Locarno um acordo comercial germano-soviético, incluindo um crédito substancial de um grupo de bancos alemães, era assinado em Moscou. Para a União Soviética, a Alemanha era seu maior parceiro comercial e o mais fidedigno. Então, nos primeiros anos da República, isso é bem antes do nazismo, viu, gente? Só para deixar claro, estamos falando dos anos 20, né? Primeiros anos da década de 20, o principal aliado comercial da União Soviética era a Alemanha, capitalista, que tinha sido expulsa do sistema da Liga das Nações, com protagonismo ali da Inglaterra, da França
dos Estados Unidos. Inclusive a parceria comercial, tecnológica entre a União Soviética e a Alemanha foi muito importante para dar o start na indústria militar de defesa soviética, né? Porque era uma preocupação permanente da União Soviética com o risco de uma nova invasão, considerando que 17 potências estrangeiras invadiram o país, formando a guerra civil e toda a destruição que isso causou, matando mais de 2 milhões de soviéticos. Então a gente já teve na história, eu citei o exemplo da Alemanha, mas eu poderia até citar outros, mas para o vídeo não ficar tão longo. A gente já teve na história outros exemplos de países capitalistas que, por uma série de questões, foram expulsos do sistema hegemônico e acabaram contribuindo, inclusive, com países que se propunham a confrontar o sistema imperialista, como era o caso da União Soviética. Então, não, a Rússia não é anti-imperialista. Não tem como a Rússia ser anti-imperialista, considerando que é um país plenamente capitalista, com objetivos capitalistas e que, diga-se de passagem, tentou muito se integrar ao sistema imperialista global. A burguesia estadunidense não quis, não aceitou e não aceita até hoje, e o Trump está tentando mudar a estratégia agora e só agora, né? Uma burguesia russa com algum nível de autonomia própria e algum nível de controle nacional sobre seus recursos naturais e estratégicos, como petróleo, gás natural e ouro. É por isso que a Rússia aparece no cenário internacional como antagônica aos Estados Unidos, como um país que tem boas relações com Cuba, com a Venezuela, com a Coreia Popular, com o Vietnã, etc., né, dado sua posição geopolítica por uma contradição de classe estrutural entre a burguesia russa e a burguesia estadunidense. Isso não tem nada de anti-imperialismo. Anti-imperialismo, necessariamente, para ser anti-imperialismo, ele precisa ter fundamentos revolucionários, precisa ter fundamentos anticapitalistas, né? Há aqui uma confusão conceitual, que é uma confusão entre um projeto político que tem contradições com a dinâmica hegemônica de gestão do sistema imperialista e projetos políticos que têm contradição com o imperialismo. São coisas diferentes. A explicação, é claro que o processo histórico aqui é diferente, mas, por exemplo, o Irã não é um país que tem contradições com o imperialismo enquanto a dinâmica capitalista global. O Irã é um país que tem contradições com a hegemonia imperialista do eixo Estados Unidos-Israel, né? Então, o Irã tem uma contradição, por assim dizer, com a superestrutura de gestão e de liderança do sistema imperialista. A contradição está aqui, não está nos fundamentos da reprodução imperialista, perfeito? Então, o Irã é um país que é anti-Estados Unidos, anti-Ocidente, anti-Bretton Woods, anti-eixo Ocidente sionista e tal. Não é anti-imperialista. Aí aqui tem um debate muito longo, é se os comunistas devem aproveitar essas contradições e como. E deixando claro, são contradições intra-burguesas. A União Soviética aproveitou, e muito bem obrigado, a expulsão da Alemanha do sistema da Liga das Nações, né? Cuba aproveita muito bem e obrigado a contradição do Ocidente com a Rússia e a parceria estratégica que o país tem. Cuba é um país socialista, né? No Brasil, nós não estamos na transição socialista, né? Então faz sentido para a gente, porque veja, nossa posição é diferente necessariamente do povo trabalhador cubano, porque nós estamos em momentos históricos diferentes. Cuba é um país socialista buscando sobreviver aos ataques permanentes dos Estados Unidos. No Brasil, a classe trabalhadora não está no socialismo, a gente está lutando ainda pelo poder. Então, são posições diferentes. Não é possível dar uma resposta geral e abstrata para a pergunta: qual é o papel dos comunistas frente às contradições intraburguesas do sistema imperialista? A resposta nunca é geral, como se fosse uma fórmula pronta. A resposta é sempre a análise concreta de situação concreta. No caso cubano, faz muito sentido aproveitar dessa contradição e ter uma ótima relação com a Rússia. E eu não acho que Cuba deixa de ser um país internacionalista, deixa de ser uma experiência socialista por causa disso. O caso brasileiro não é o mesmo do caso cubano. Nossa resposta vai ser necessariamente uma resposta diferente dos camaradas de Cuba. Entende? Assim como o proletariado palestino, na hora de fazer um debate sobre o Irã, vai ter uma resposta diferente do que o proletariado brasileiro, né? Dado as posições diferentes. Então,
A resposta é: os comunistas aproveitam as contradições intraburguesas do sistema imperialista? Depende. Depende de que contradição, como, em que contexto. Então, esta resposta demanda uma análise concreta da situação concreta. Perfeito? Compreendido? Para se aprofundar no tema, para ler com mais detalhes, recomendo, tá todo marcadinho aqui que eu reli hoje inteiro, o livro O Renascimento de uma Potência, a Rússia no século XXI. Eu acho que ele dá uma ótima base para pensar o que é a Rússia hoje. É uma obra escrita antes da guerra da Ucrânia, antes e tal, mas já tem um elemento ali muito, muito importante de fundamento para compreender o papel da Rússia no século XXI. E eu também recomendo bastante, embora sem concordar com todas as suas conclusões e análises, recomendo bastante o livro do nosso grande Muniz Bandeira, A Segunda Guerra Fria. Coloca aí na tela, Maxwell, o livro, por favor. Eu acho que ajuda muito a entender a estratégia geopolítica dos Estados Unidos como centro hegemônico do sistema imperialista e as consequentes tensões, contradições e conflitos com a Rússia e a visão que os Estados Unidos têm para a região euroasiática, né, o que inclui a estratégia deles para a Rússia, para a China e outros países. Então esse foi o nosso primeiro vídeo sobre o imperialismo contemporâneo. Leiam, estudem, não acreditem em frase de efeito, não achem que basta ler um livro como O Imperialismo, a Etapa Superior do Capitalismo, que é um livro pequeno, né, menos de 200 páginas, para vocês entenderem imperialismo. O estudo da obra de Lenin é o começo. Em breve, como eu já disse, vou gravar um vídeo em detalhes, inclusive mostrando como a análise de Lenin sobre imperialismo vai muito além de só um livro, né? Mas esse é o primeiro começo para a gente começar a entender. É fundamental gravar a diferença entre um projeto anti-imperialista, que é uma coisa que não é o caso da Rússia, e um projeto político que tem contradições com o sistema imperialista ocidental, a sua superestrutura geopolítica liderada pelos Estados Unidos. A contradição fundamental entre Rússia e Estados Unidos é uma contradição intraburguesa, né? Que se expressa, inclusive, por escolha estratégica fundamental da burguesia estadunidense. Perfeito? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.